Olá, olá, uma boa tarde para você, uma boa tarde para o seu coração. Que a luz do Espírito Santo encha a sua vida neste momento para que você esteja conosco. Amém? Uma boa tarde para todos nós, que o Senhor festeje em nossas vidas, que Ele entre em nossas casas e reine sempre soberano, que o seu amor por meio da sua palavra enche os nossos corações, reanime as nossas forças e nos conduza ao caminho da vida eterna. E o que posso dizer, bendito seja Deus que nos reuniu mais uma vez no amor de Cristo. E é nesse amor que Ele nos coloca nesta tarde, mais uma vez, na sua presença. Não é? E que Ele esteja conosco. E Ele mandou e nos deu o seu Espírito para que nós possamos ouvir, falar, sentir conforme a moção do seu Espírito. Que maravilha, não é verdade? Mas veja como é maravilhoso quando o anjo desceu à igreja de Sardes. O anjo visita a igreja de Sardes e pede à igreja de Sardes. O que ele pede em Apocalipse 3? Reflete nas palavras que ouvistes. Lembra-te do que vocês ouvem e arrependam-se, para que não seja surpreendido ou surpreendida, não é? Conforme imaginando um ladrão, que ele não avisa quando vem. Então o anjo diz: vigia. Por que o anjo disse? O anjo diz porque era uma igreja linda, maravilhosa, cheia, um templo que estava sempre cheio de muitas pessoas, diziam cristãos, mas vazios de Deus. Por isso o anjo, ele vem exortar essa igreja, chamar a atenção para trazer ela bem próximo do Sagrado Coração de Jesus. Amém? É assim que nós estejamos nesta tarde junto, pois o tema dessa live é um tema propício para os dias e para o tempo que estamos vivendo. Assim, essa live de hoje nós vamos estar oferecendo, Isa. Sim, colocando em orações e oferecendo a várias pessoas, a Cleia Reinert e sua família, para todas as costureiras do Bela Vista e adjacências, para Marlene Klesser, para o pessoal do Barracão, da Bateias, para Helena, para Lourdes Cane, para Erna Cane, a Zuma Cane e toda a família Cane, o pessoal da Vitória da Conquista, de Oliveira dos Brejinhos, do Paraná, de Santa Catarina, para Lu, para o Kila, para Lorena e sua família. E vários estados que entram em contato conosco pedindo oração. Eu até digo uns amigos que tem no interior de São Paulo, plantadores de amendoins. Que o Senhor visite nesta tarde a sua causa e a sua casa também. A Helena, porque a Helena está fazendo aniversário, comemoração, as tias estão todas aí, Então, que Deus venha nesta tarde, colocar as suas mãos, abençoando-as, reinflamando-as na luz da sua paz, do seu Espírito, crescendo-as cada vez mais no seu amor. O tema dessa live de hoje é um tema propício, que quer dizer, não temas as ameaças. O Senhor vem nessa tarde já dizer para você, pare. Olha só o que Jesus vai dizer, pare, não te preocupes, pare com medo, se acalme, sente, respire, o Espírito está em você. O Espírito está em você. Você é importante para Deus. Você é importante para o Senhor. Portanto, se acalme. Pare de ficar temendo as ameaças. A ameaça que tem trazido muitos medos. É uma pergunta que muitas pessoas ficam perguntando, às vezes, implicitamente para si mesmo. O que eu estou sentindo? Não é? É preciso que você olhe que ameaças são essas que têm perturbado o seu coração. Por isso o texto de hoje é um texto propício para que você mergulhe. Você fala, já ouvi esse texto, já ouvi essa pregação, eu já ouvi alguém falando sobre esta passagem, esse texto, que bom. Eu digo para você que maravilha quando você vê que quando começar a ler o texto, você fala, eu conheço. Mas entenda, quando o Senhor nos traz o mesmo texto, a mesma passagem, em um momento oportuno, seja hoje ou seja amanhã, o Senhor só assim o faz porque nós ainda não entendemos a profundidade e o porquê dela na nossa vida. O Senhor diz
um filósofo chamado Blaise Pascal. Ele diz assim: só se consulta os ouvidos quando falta o coração. Um pai só fala para um filho, corrige o filho uma ou duas vezes na mesma situação, em uma mesma palavra, numa mesma correção, quando ele vê que o filho ainda não entendeu a profundidade do seu conselho. Por isso, de repente, você vai dizer: conheço essa passagem, o Senhor diz sim, mas eu quero dar um pouquinho mais do que tem nela para você. Por isso que o Senhor dá essa passagem no texto de hoje, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 45 ao 47. Mas todo o capítulo 17 nós vamos estar trabalhando nele. Mas um versículo propício nós vamos trazendo nesse versículo para que você se reanime, se inflame e tenha um encontro pessoal com você mesmo, com a realidade, para que você se reabasteça, para que você tome uma injeção de ânimo e compreenda que você não deve temer as ameaças. Você compreende? Então, que você possa, neste momento comigo, abrir o seu coração. Abrir para a moção do Espírito. E diz assim o texto: Davi respondeu: tu vens contra mim com uma espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel, que tu insultastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou te matar, vou cortar sua cabeça e darei aos cadáveres dos exércitos dos filisteus, às aves dos céus, aos animais da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda essa multidão saberá que não é com a espada nem com a lança que o Senhor triunfa, pois a batalha olha o que Davi diz, é do Senhor. Ele vos entregou em nossas mãos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Por isso, neste momento, é um momento e um tempo oportuno de você olhar para dentro da sua vida, olhar para dentro da sua situação, dos seus desafios e ver agora qual é e tem sido as suas ameaças. Ameaças que têm trazido medo, não é? E dentro dessas ameaças, qual é o gigante que tem se colocado diante de você e te amedrontado, não é? Às vezes o gigante que você está enfrentando, porque veja, Davi disse, eu vou contra ti, não é contra armas, com isso ou com aquilo. De repente o gigante que você está enfrentando na sua vida é um tratamento de uma enfermidade. E você olha e você fala, olha para aquela situação e fala, mas será que eu tenho cura? Será que tem uma saída? Mas veja, é um gigante que aparentemente para você pode ser grande, mas para você pode ser grande. Para Deus não. Sabe por quê? Porque o seu Deus, o meu, o nosso Deus, ele é infinitamente maior do que qualquer gigante que se apresenta. É hora de você olhar para o seu tratamento e ver se ele realmente é ele que está te assustando. Talvez o seu gigante é uma dor que você sente cotidianamente. Às vezes aquela dor na coluna, uma dor de cabeça, é uma enxaqueca. De repente é uma labirintite. De repente é uma dor no estômago. Vira e mexe e você está cheio de dor. Sabe, parece aqueles pássaros com dor. Uma hora é na perna, outra hora na coluna, outra hora na cabeça, outra hora... Enfim, ou pessoas que realmente estão sofrendo com dores reais em leitos de hospitais, UTI, em muitas casas. Dores que machuca, que traz lágrimas. Dores que maltrata, que esfrega, que coloca muitas pessoas a nível de lágrimas. De repente esse gigante tem se tornado grande demais, não é? Às vezes o gigante também que você possa estar enfrentando é o gigante das calúnias, perseguição, mentiras, falsidades, palavras até mesmo que tem jogado contra a sua vida, até mesmo aquelas palavras de maldição. Gigante de perseguição, de pessoas que tentam destruir e já tentaram ou ainda tentam destruir a sua paz, a sua vida. São gigantes terríveis, gigantes, e esse gigante da calúnia, ele traz as salivas de Caim, as salivas da maldade, do ódio, do rancor. Esse é um gigante terrível nos tempos em que estamos vivendo. É o gigante das fake news, os gigantes das mentiras. Esse gigante é terrível. De repente, o seu gigante também é uma depressão, não é?
Sim, uma depressão que machuca, tem jogado você no escuro, tem jogado você no silêncio, tem jogado você na angústia. Sabe aquela angústia? E esse gigante é o gigante que é um dos que mais aparece nos tempos de hoje. É o gigante da depressão, opressão, levando muitos ao síndrome do pânico. Sim, quantas pessoas estão sofrendo esse gigante e por causa disso tem se apegado nas armas das medicações, não é? Do medo. Vivem uma vida muitas vezes reclusa dentro de si. E você olha e fala, não tem como derrotar esse gigante, meu Deus. De repente o seu gigante é a sua empresa. A sua empresa que você vê que ela não está indo bem, as suas terras, a sua plantação, a sua fazenda, o seu sítio, a sua lavoura, a sua horta, o seu projeto de vida. De repente é um gigante que você vê que você não está conseguindo dominá-lo. Você não consegue dominá-lo e você se vê perdido, você não vê saída e você começa a se perder em palavras, porque você acha que é com palavras que vai resolver, com reclamações. E você de repente acha que é com reclamações que você vai resolver por causa dos seus projetos de vida, por causa da a forma de trabalhar com a sua empresa. E você vê grandes desafios, um gigante enorme que tem maltratado o seu coração, o seu pensamento. De repente o seu gigante está na vida sentimental, de compatibilidade e entendimento, de entrosamento, não é? Sim, de interação com a pessoa do seu convívio. Tem se tornado um gigante tremendo, porque não há mais diálogo, há discussão, porque não há mais diálogo, há acusações, porque não há mais diálogo, há briga. E de repente na vida sentimental, você não tem sentido uma reciprocidade de entendimento. E você olha e fala, será que está tudo indo água abaixo, está tudo perdido? O que está acontecendo? Mas aí outros vão olhar e falar, o meu gigante é maior, o meu gigante é grande. De repente alguém vai dizer, o meu gigante é meu vício que eu não consigo largar. É o vício do cigarro, é o vício da droga, lícitas ou drogas ilícitas. De repente o seu gigante é o álcool, a bebida alcoólicas. São vícios tremendo que tem feito muitas pessoas se perderem dentro do contexto de vida. Há gigantes também dentro das faculdades, colégios. Muitas pessoas não estão conseguindo ir adiante nos seus projetos de estudo, ter um entendimento e uma compreensão de matérias. Gigantes da ansiedade, porque você não consegue fazer tudo direito conforme deve ser. O gigante da raiva. Quantas pessoas que trazem o gigante da raiva dentro de si e essa raiva transforma em ódio. São um gigante tremendo que tem uma força excomunal nos tempos em que estamos vivendo. E é por causa do gigante da raiva, do ódio e da inveja e do ciúme que Caim matou Abel. Que muitas pessoas estão derrubando outras, se colocando na frente de outras. Gigantes que maltratam. Veja, aonde muitas pessoas correm e têm medo de tudo isso e estão sofrendo muito sofrimento porque há N situações de gigantes. E veja que junto aos filisteus havia 5 gigantes, não é? Um foi enfrentar Davi, foi escolhido. De repente, você não tem só um gigante, você tem vários gigantes dentro dessa situação que te perseguem. Gigante de dívidas que você não consegue sanar, você não consegue fazer com que ela seja eliminada. Outro gigante tremendo nos tempos que estamos vivendo é o gigante da falta de fé, da falta de proximidade com Deus. Sim, e tem muitos outros gigantes que você pode acrescentar. Sabe, Edson, o meu gigante é esse. Ainda trazemos gigantes que muitos trazem como estimação, são gigantes das imaginações, gigantes imaginários. Pessoas que começam a olhar para a sua vida, para o futuro, para as coisas e começam a imaginar, ter pensamentos de depressão, de opressão, negativo diante do seu projeto de vida, de família, de casamento, de empresa, na profissional, do sentimental, do material e até mesmo do espiritual. São gigantes imaginários, pessoas que começam a viajar por causa dos estresses, dos medos. E muitos vão alimentando esse gigante. Como já falamos na live anterior, que dentro de nós trazemos de nós, segundo o provérbio, um lobo e um cordeiro. O cordeiro da mansidão, da compreensão, da oração, da paciência. O lobo é o da impaciência, da ansiedade, do ódio, da raiva, etc. São esses gigantes da maldade. E muitas pessoas estão alimentando esse lobo. E por receber muito alimento,
Muitos estão se perdendo dentro do seu processo de vida e começa a formatar na sua mente gigantes imaginários dentro do seu coração, dentro da sua vida. E isso está trazendo grandes sofrimentos. Ameaças que hoje, esses gigantes, que muitas vezes se torna 2 vezes maior no tempo em que estamos vivendo. Que são gigantes, que é algo que nós já falamos atrás, que trazemos muitas vezes implicitamente dentro do nosso coração. Que é a falta de aceitação. Esse é um gigante tremendo, é um dos mais fortes, um dos mais poderosos. Pessoas, são esses gigantes implícitos, são essas pessoas que não se aceitam. Pessoas que se olham, não se aceitam, se coloca defeito, não se aceita como é, o cão que tem. Não se aceita como até na sua autoimagem não se aceita. O gigante implícito do orgulho, de não admitir que tem orgulho. É o gigante implícito. Tudo esses gigantes, quando você não derrota esses gigantes, você não consegue ter amizade, proximidade, bênçãos, graça de Deus. Porque esses gigantes implícitos do orgulho, da arrogância, do eu sei, do eu sou, do eu posso, do eu mando, esses gigantes são tremendos. São gigantes que trazemos guardados. Tem os gigantes que nós já falamos, são os gigantes explícitos, não é? Que está aparente, está diante de nós, que nós nos deparamos. Mas existe os gigantes implícitos, que são esses gigantes que estamos passando agora. O gigante da falta de perdão, de não perdoar, de não querer aceitar. O gigante poderoso, raiva, ódio, inveja, ciúme, falta de fé, entre outros. Ainda trazemos gigantes, como disse, imaginários, que faz-nos alimentar medos na nossa vida. Veja, nessa live de hoje, o Senhor está chamando você e dizendo para você que você pode derrubar esse gigante pelo manual da vida que ele te apresenta, que você pode derrubar, destruir esse gigante que ameaça e tem ameaçado você, que tem ameaçado a sua vida. Você já viu quantas pessoas têm derrotado gigantes e têm dado testemunho de derrotas de gigantes no tempo que estão vivendo? Pessoas que dão testemunho de curas, de libertação, de vitórias nos negócios, na vida profissional, material, não é? Social, não é? Na família, na vida sentimental. Pessoas que dão testemunho que derrotou gigantes que tentou destruir. Derrotou o gigante porque teve uma proximidade com o mestre, porque segurou na mão do bom pastor, porque confiou em Jesus, o Senhor de todas as coisas. Por isso Jesus, isto é, veja, hoje está trazendo você, nós, para o seu consultório particular. Qual é o consultório de Jesus? O consultório da humildade. Quando nós nos aproximamos, entramos neste consultório, fazemos uma consulta reconhecendo como nós somos, reconhecendo nossas limitações, nossas fraquezas. Veja, Jesus vem dizer para você hoje: ouça-me e eu te darei a cura. Ouça-me, eu te darei força para que você possa derrotar esse gigante. Por isso que ele fala através do profeta Isaías: se me ouves, comereis excelentes manjares e farei da sua vida uma delícia. Se você olhar para o versículo 16 do capítulo 17 de 1 Samuel, você vai ver que o gigante, ele ficou durante 40 dias ameaçando Saul e todos os seus soldados, ameaçando o povo de Israel. Ele ficou por 40 dias e todos os dias ele saía à frente diante dos soldados, gritava, zombava, ameaçava os soldados. Tanto é que muitos soldados que faziam parte do povo de Israel fugia de medo. Ficou 40 dias. A pergunta que eu faço para você: quanto tempo você está sofrendo pelo seu gigante? Quanto tempo o seu gigante está te ameaçando? Dizendo que você não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você é infeliz, que você tem depressão, que você vai ter tal doença, que você não vai se dar bem na vida, que você é uma pessoa execrada do povo, que você tem que se afastar, que você tem que ser humilhado, que você tem que ser rebaixado. Você compreende? Quanto tempo? Quanto tempo você vem sofrendo com gigantes dos quais foi apresentado antes, não é? Que você sente isso na flor da pele todos os dias. Veja, ele ficou 40 dias, não foi um dia só, perturbando. E dentro desse processo, Deus estava preparando alguém, não é? Para mostrar como é que se derrota o gigante. Veja, Davi chega no meio, vai se aproximando
aonde estavam os soldados, aonde estava Saul, com todo o seu exército. Davi chega, um simples. Davi, aquela pessoa simples, não é? Tido por todos como o pastor de ovelhas. E Davi, já de cara, começa a enfrentar gigantes. Davi, antes de enfrentar o Golias, antes de resolver a situação para o povo de Israel, Davi começa a enfrentar os gigantes. Gigantes da rejeição, da zombaria. Quem é esse magrelo? Quem é esse moleque? Quem é esse? Nem corpo tem, nem aparência tem. Como é quem vai dizer que vai vir aqui se metendo no nosso meio, diante dos soldados ou dos fortes, paramentados, armados? E de repente chega Davi. Aquele menino tido por todos como um moleque. E ele é criticado. Ele foi ameaçado pelos olhares de todos aqueles que estavam próximo dele. E através de risos, eles zombavam de Davi. Veja. E Davi, naquele momento, olha para todos eles. Veja que muitos soldados fugiram do acampamento porque não estava aguentando todos os dias a ameaça dos gigantes. É preciso que você, neste momento, olhe para dentro de você. Está fugindo das ameaças que têm chegado na sua vida? Davi olhou e ele se encontrou com aqueles que fugiam do gigante. Os medrosos que encontraram com Davi queriam, por medo de Davi, olha, o gigante é forte, o gigante é destruidor, o gigante vai destruir nosso povo. Davi não deu ouvido para aquele povo, para aqueles que fugiam, para aqueles que sentiam medo. De repente, Davi, ele chega e se apresenta e ele pergunta. E justamente naquele momento, Davi foi tomado por uma grande convicção dentro dele. Uma convicção. A pergunta que Deus faz para você: quem é que você está ouvindo? Quem é que você ouve? São aquelas pessoas que vêm dizer para você: a sua dor não vai passar. Essa dívida você não vai saldar. Essa situação você não vai conseguir resolver. A sua empresa vai afundar. A sua casa está uma desgraça. Cuidado, isto é perigoso. Isto vai te fazer mal. São para essas pessoas que você está dando ouvido, é o sistema que está apresentando uma situação que tenta destruir o país e de repente você, por causa disso, está sentindo medo dentro de você. O Senhor nesse momento te chama para um momento de reflexão neste momento. São mídias que está apresentando todos os dias medo, notícias de derrotas, notícias de perseguição, notícias sobre a situação financeira do país, do desemprego, da fome, ameaças. E de repente você começa a se recolher por causa dos medos que começam a tomar conta do seu coração. São pessoas que vivem no tempo de pessimismos, aonde olha, nada vai dar errado, que tem os lábios somente para reclamar e falar de coisas ruins. Ou de repente você está ouvindo os profetas dos valores, aqueles que dizem, não, sua situação pode ser resolvida, você precisa depositar ou pagar tanto. Quantos templos você vai, pessoas estão dizendo que fala em nome de Jesus, que pode resolver sua situação em nome de Deus, mas você precisa depositar tanto para você vencer o seu gigante. E a palavra do Senhor é totalmente o oposto. Deus nunca colocou um preço para que você fosse abençoado. Deus não colocou uma forma, quantos tem que pagar. Ao contrário, Deus se doa, se dá de graça. A única coisa que Ele quer de você é a fidelidade, a perseverança, a fé, a dedicação, a paciência. Estar com Ele, caminhar com Ele. Por isso o Senhor, neste momento, pergunta, qual o valor que eu tenho na sua vida? Qual o valor que eu tenho no seu coração? Veja, no versículo 14 e 15, Davi se apresenta ali como simples pastor de ovelha. Enquanto outros, os seus irmãos, foram contratados por Saul para fazer parte do exército. Era um grande privilégio.
De repente você olha dentro da sua família, do seu meio de convívio social, dentro dos seus laços de parente, e você se sente diminuído, porque você vê um parente, um irmão, uma irmã, um primo, uma prima, não é, de alta estatura no questão do poder aquisitivo, na razão social, e você se sente diminuído, diminuída. É isso? Você acha que é isso que Deus quer para você? Olha o que Deus disse para Samuel. Samuel, não te deixes impressionar pelo belo aspecto, e nem pela alta estatura. Porque o que você vê, Samuel, não é o que importa. Você vê a aparência, você vê a face. Eu conheço o coração. Então para de se preocupar com aquilo que você está vendo. Para de se preocupar com aquilo que se apresenta. Se preocupe com aquilo que você pode receber. Quem é você diante do Senhor? Qual é a sua situação, a sua convivência com Deus? Qual é a sua intimidade? Veja, Davi olhando para os privilégios que os seus irmãos teve diante de Saul, Davi não sentiu inveja do seu irmão, ao contrário, ele era contente, ele era feliz por saber que seu irmão fazia parte dos homens que defendiam o povo de Israel. E por causa de Davi não ter essa atitude, Deus escolheu Davi. Enquanto Saul escolheu os irmãos de Davi, Deus quis Davi. Deus foi colocar a marca em Davi. Deus mandou Samuel dizer: este é meu. Neste eu coloco o meu afeto, o meu poder, a minha força. Diante dele eu coloco o meu braço e ele defenderá o meu povo. Você veja, é dentro da humildade que há a força de Deus. É dentro da simplicidade que há a presença de Deus. Como é que você está olhando para as suas ameaças, para aqueles que falam por aquilo que você vê? O Senhor quer ver como que está o seu coração dentro de você, dentro lá da tua vida. Deus privilegiou Davi. Se você olha no versículo 28 e no versículo 30, Davi é humilhado. Veja, olha o que diz o versículo 28 a 30. Diz assim: Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo falar assim, encolerizou-se e disse para Davi: por que viestes aqui? Com que deixastes as tuas ovelhas? Quer dizer, tu és um pastorzinho. Tu és um pastorzinho. Como que deixastes as tuas ovelhas no deserto? Olha o que o irmão diz para o outro: conheço as tuas pretensões. Começou a querer humilhar Davi no meio dos outros. Você já se sentiu assim alguma vez? Você se sentiu muitas vezes humilhado dentro do núcleo de família, de amigos, tentando rebaixar e mostrar que você não era ninguém? Por causa da sua posição social, onde você trabalha, ou do jeito que você vive, ou do carro que você tem, ou do jeito que você é, ou da sua aparência. Você sentiu muitas vezes assim? Eliabe foi falando para Davi: cadê tuas ovelhas? O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Olha para dentro de você. Ele diz: conheço as tuas pretensões. Tu tens má índole. Olha o que ele disse para Davi: tu tens má índole. Sabe qual era a raiva de Eliabe? É porque quando Samuel Deus mandou Samuel, que Samuel entrou na casa, o pai de Samuel, Jessé, apresentou todos os filhos, e Eliabe tinha uma postura de um grande homem, porte físico, aparência. E de repente, todos achavam que iria ser Eliabe, e nenhum dos 6. E foi justamente o 7º, quando estava lá no meio do mato, cuidando das ovelhas, que manda chamar. E Deus disse: é esse que ele escolheu. Eliabe trazia uma mágoa do seu irmão. Trazia mágoa dentro de si. Por isso ele nutria uma raiva, um ódio, uma inveja, um ciúme. O mesmo ciúme que Caim nutriu de Abel. Porque Deus se agradava das ações de Abel. E foi nutrindo no coração de Caim uma inveja. Muitas vezes as pedras maiores que nós temos não estão fora, não está lá na empresa, no trabalho, na rua, no núcleo de amizade. Às vezes as maiores pedras estão dentro do núcleo familiar. De perseguição, de apurrinhação, de críticas, de invejas, de pessoas que muitas vezes tentam destruir. Veja, Eliabe era irmão, e por um sentimento de inveja, porque não aceitava o progresso de humildade, de simplicidade e a graça de Davi. Muitas vezes, dentro de uma família, às vezes você é combatida por aquilo que você tem, por aquilo que você conquistou, por aquilo que você é.
Muitas vezes você é pisado, você é criticado ou criticada. Você compreende como que é forte? Ele vem dizendo, você tem má índole. Quer dizer, é como se Davi tivesse tramado por trás, tivesse pedido a unção para ser rei de Israel, para ser escolhido pelo Senhor. Então Eliabe trazia aquilo dentro dele, humilhar Davi. Você foi escolhido e eu sou soldado de Saul. E de repente, o que acontece a partir daí? Não é? Davi foi para ver a batalha que viestes? Davi responde, o que te fiz eu de mal? Que te fiz eu de mal? Disse Davi. Nada. Fiz somente uma simples pergunta. E sabe o que Davi faz? Se afasta. Davi não foi discutir. Eliabe diz que ele tinha má índole. Eliabe diz que ele era cheio de tramóia. Eliabe colocou nele defeito. Davi não ficou lá discutindo. Quem é você para falar isso de mim? Quem é você? E começou a briga. Quantas brigas de famílias, quantas divisões de família por causa de acusações, de fofoquinhas. Quantas brigas de pessoas que não aceitam. Em vez de se calar, vai tentar discutir, vai tentar combater. Davi disse, eu não te fiz nada. Só te fiz uma pergunta. E diz a palavra que Davi se afasta. Davi se cala, Davi se afasta. Olha para você, você tem se calado diante das ameaças, diante das provocações, diante de momentos de discussão, diante de pessoas que tentam humilhar você, seja em casa, ou seja na rua, seja no trabalho, ou seja no seu meio social. Você tem se calado? Davi disse, eu só te fiz uma pergunta. Em outras palavras, Davi disse, me desculpe. Eu só te fiz uma pergunta, não te fiz mal nenhum. Davi se afasta. Querida, o Senhor nesse momento está chamando, porque muitas pessoas entram no combate. Não entende aquilo que Paulo vem dizer, a nossa briga não é contra o homem de carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares, em Efésios capítulo 6. Paulo vem dizer, é contra os dardos inflamados do maligno, força espiritual espalhada pelos ares que está inflamando corações para criar confusão, divisão dentro de famílias. Você compreende? Como que o Senhor está nos chamando para esse momento de interiorização? Davi podia ter criado ali, Davi podia ter subido e dizendo para você, eu sou escolhido por Deus. Davi podia ter arrogância, tomado por arrogância, você está com inveja de mim. Você está fazendo assim porque está com inveja. Não, Davi se cala. Porque Davi sabia que se ele falasse isso, ia fazer o quê? Irritar mais o irmão. Tem pessoas que entram nessa de combater para humilhar mais. Olha a situação como que você se encontra hoje. Olhe para dentro do teu coração neste momento. Olhe para dentro do teu coração, lá no íntimo do seu coração. Davi, não é? Apesar de ser humilhado, Davi não se irritou com as palavras duras do seu irmão. O Senhor está perguntando para você, olhe para dentro dessa passagem e olhe para dentro de você. Davi podia ser arrogante. Veja, como é importante. A palavra do Senhor vem mostrar para nós que todos aqueles que têm um propósito de fé é zombado. Todas aquelas pessoas que fazem uma escolha para estar com Deus é perseguido, é zombado, é criticado. É chamado de fanático, de doido, de careta, de bitolado. Só porque você fez um propósito com Deus. De caminhar com Deus, de ser uma pessoa diferente, de ser alegre, de ter convívio social, familiar, de ter amizade, de gostar das pessoas, de amar, de sorrir. Não te chamam de bobo alegre, você é perseguido, você é perseguida, porque você fez uma opção. Quando você tem um propósito de vida, você vai ser também perseguido ou perseguida, zombado ou zombada. Não é? Os que estão longe vão tentar destruir a sua fé, mesmo de longe ou de perto. Vão tentar destruir as suas famílias, ou destruir a sua vida, com críticas destrutivas. E muitas vezes você tem se deixado levar por essas palavras que vêm de longe. A pedra que veio de dentro foi a pedra mais dolorida para Davi. Foi o seu irmão. O seu irmão no qual ele via, meu irmão foi escolhido, não é? Era uma pedra terrível, é a pedra do ciúme, a pedra da inveja. Essa pedra é terrível. É uma pedra que estava com raiva, guardava ranço, guardava mágoa, porque Davi tinha sido escolhido por Deus. Então ele começa a dizer que seu irmão tinha má índole. Ele começa a humilhar. Que Davi estava cheio de tramóia.
Tudo porque ele nutria dentro dele um ciúme e ele tenta destruir Davi dentro do seu conceito de vida. O que diz a carta de São Tiago no capítulo 4? Você que muitas vezes nós temos vontade de ter, conseguir e obter aquilo ou de vencer as nossas ameaças, os nossos gigantes. Por que muitas vezes não conseguimos vencer os gigantes que se apresentam, como foi dito no início da live, que é a nossa vida? Paulo vem dizer nessa carta aos Tiago, na comunidade de Tiago, uma carta que chega a essa comunidade e vem dizer: de onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vem ela das vossas paixões que combatem nos vossos membros? Desejas e não recebe, porque sois invejosos e ciumentos. Não obtendes porque não pedes, pedes mal, com o fim de satisfazer somente as vossas paixões. Aí diz: adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou imagina que em vão diz a Escritura: sois amado até o ciúme pelo Espírito que habita em vós. Porém, olha o que Deus diz: Deus resiste ao orgulhoso, mas dá sua graça ao humilde. Você compreende como a palavra é rica e poderosa? Como o Senhor vem nos trazer para esse tempo de reflexão, para esse tempo para que nós possamos voltar para dentro de nós. Foi por causa da inveja e de ciúme de Eliabe que ele não conseguia êxito, que ele não conseguiu mostrar. Eliabe se achava o tal, o melhor, o forte, o poderoso. Mas a unção foi dada para Davi. Aquelas pessoas que se acham muito e que querem se mostrar muito, perde diante de Deus. Porque a graça, a força, o poder e a presença e a proteção do Altíssimo está no coração da humildade, da paciência, da compreensão, do respeito. Davi podia humilhar o seu irmão, mas ele não. Ele podia: eu sou escolhido por Deus, eu vou ser o rei, fui ungido. Não, Davi se cala, ele se afasta, porque ele vê que o irmão dele está só irado, mas é irmão. Ele olha e diz: isto aí é a maldade. Não é dele, pois o papai dele é meu pai. Davi olha para dentro dessa situação, Davi se afasta, ele mostra naquele momento a sua fé. Ele mostra a quem ele serve. Quem é que você serve? A quem é que você serve? Em quem você acredita? Em quem você deposita a sua fé? Hoje o Senhor está chamando, olhando para você: cuidado com aqueles analíticos, críticos da sua vida, que sabe, que se aproximam de você para simplesmente, somente apontar os defeitos, as fraquezas. Essas pessoas não estão ali para ajudar, estão para destruir. E o que você precisa fazer? Calar, se afastar, silenciar e orar. Sai! Não ouve, não dê ouvido ao que, quando essas notícias chegam. É isso, Isa? Sim, e quando assim nós fazemos, nós estabelecemos um laço de parceria e é tão lindo, é tão interessante, com Deus, claro, que Davi mostra isso para nós, como ele mostra como somos destemidos, confiantes, convictos. Quando nós firmamos essa parceria com o Senhor, quando nós não olhamos para essas situações que vêm querer nos botar lá embaixo, vêm querer nos fazer tirar do caminho de Deus, da fé, né? E daí nós mostramos que damos livre acesso na nossa vida para Deus e Ele vem fazer a sua obra, Ele vem extirpar todo e qualquer gigante, qualquer ameaça, qualquer prova que vem para nós e nos coloca assim, né, dentro das nossas provas, as ameaças, nas mãos do Senhor. Então, assim como Davi, nós colocamos a confiança da vitória do combate, das nossas provas, nas mãos do Senhor. E Ele vem e faz tudo acontecer, Ele nos dá essa vitória. Por quê? Porque Ele mostra para nós o tema da nossa live: não temas as ameaças. Por quê? Porque o teu Deus é maior, porque o Deus que você está lutando junto, que está em parceria com você, é muito maior que qualquer gigante, qualquer situação, qualquer coisa que você possa ter, porque é o Deus impossível, é o Deus, é o Senhor do universo, é o tudo.
Então, assim, nós vamos vendo como que essa passagem é muito interessante, como o Martin disse, nós lemos do 45 ao 47, mas todo o capítulo 17 é muito interessante, porque vem mostrando para nós muito a nossa relação com o mundo. Por exemplo, como assim? Porque no versículo 33, quando Davi fala, né, não, eu vou lutar, eu vou vencer esse gigante, e chega aos ouvidos de Saul, Saul fala assim, combatê-lo tu? Tipo, tu vai combater ele? Você, tem certeza? Você não tá me enganando? Tipo, descrente, totalmente, né, questionando. E isso vai bater muito depois com a conduta de Golias, né, olhando para Davi lá no versículo 33. Então o que? O mundo, ele vai fazer a mesma coisa que Saul fez com Davi. Ele vai mostrar para nós, dentro das provas, das ameaças, que nós não somos capazes. Quem é você para que vai me derrubar? Né? Eu sou uma depressão na sua vida, eu sou um projeto que eu atrapalhei, eu sou uma doença para você, né? São essas as ameaças que às vezes a gente encontra. Olha o meu tamanho e olha a sua fraqueza, a sua pequenez. Então o mundo vai querer se mostrar, né? Um bicho de 7 cabeças, como se fala. Né? Mas Deus vai mostrar pra gente que não é uma formiguinha perto dele. Né? Então olha que interessante todo esse processo. Porque vem nos desacreditar, vem zombar de nós, assim como Golias faz lá no versículo 43 com Davi. Quando ele vem colocar, né? Sou eu algum cão para que venhas a mim como um cajado, né? Ele olhou que era um jovem, louro e delicado aspecto, né? Desprezou ele, escarneou dele e fez para quê? Para diminuir a coragem de Davi, para tirar e mostrar para ele que a aprovação era maior. Então nós temos que tomar posse de que se Deus nos faz vencer várias situações no nosso dia a dia, coisas pequenas, coisas simples muitas vezes, o que então e por que ele nos abandonaria naquelas que são gigantes para nós? Se naquelas que são minúsculas, aquelas ameaças que você olha assim, até que é inofensivo, mas aí você se surpreende às vezes tal, se até nessas, né, do nosso dia a dia, coisas corriqueiras, o Senhor está ali nos amparando, por que ele vai nos desamparar naquelas grandes? Porque se nós somos fiéis com ele no pouco, no pequeno, no simples, ele será fiel no muito conosco, seremos fiel no muito com ele. Então, o mesmo traz o Senhor. Então, por quê? Porque entramos nesse processo da parceria, da troca. Nós confiamos no Senhor e ele faz acontecer na nossa vida, ele não nos abandona. E é claro que se nós estivermos em parceria com ele, né, se nós estivermos confiantes, permanentes com a nossa fé no Senhor, porque se nós não tivermos nada disso, se tiver falta de fé, se não tiver confiança, coragem e todas essas situações, o Senhor não vai poder nos ajudar porque nós não estamos fazendo por onde. Então é muito interessante a postura de Davi, uma postura de declarar pelo seu testemunho, pela sua boca, mostrando: o meu Deus é maior, ele vai te vencer. Eu não vou te vencer porque eu quero, porque eu me acho, não. É pelo Deus que eu sirvo, é porque ele já entregou a tua cabeça nas minhas mãos. Então olha que interessante a fala de Davi. E daí nós vamos vendo, né, ali no versículo 38 e 39, que muitas vezes nós queremos lutar com armas que não são nossas, que não estamos habituados, como é o caso de Davi, né? Não é que ele queria, mas impõe para eles, né, o rei, veste ele com a sua armadura, então ele coloca: eu não posso lutar com isso, eu não estou habituado, eu não estou acostumado. E muitas vezes nós também fazemos isso. Nós queremos lutar com a arma do outro, nós queremos lutar com uma arma que nós ainda não estamos habituados, né? Nos colocar num processo de: eu quero resolver esse problema de hidráulica na minha casa, né? Quebrou um cano e tal, e tá me deixando pé atrás, tá difícil e tal, eu tô ficando sem água, e eu vou me meter e fazer e tal, mas eu não sei nem como segura um martelo, ou será? Eu não sei nem que ferramenta eu uso para consertar tudo isso, né? E nós às vezes vamos lá querer fazer e não dá muito certo, né? Porque nós não estamos habituados. Então nós temos que nos habituar com a arma que o Senhor nos deu. E qual é essa arma? A arma do Espírito Santo. A arma do Senhor que diz para nós e traz para nós lá em Efésios 6:12, né? A armadura do Espírito Santo, né? A couraça da justiça, o capacete, a espada do Espírito,
Espírito, isto é, a palavra de Deus. Então nós temos que estar com a Bíblia, né? Com a palavra do Senhor, a nossa arma por excelência, nas mãos, para assim nós podermos ir contra qualquer ameaça nas nossas vidas, seja ela em qual âmbito que for, espiritual, sentimental, familiar, social, porque a palavra de Deus vai nos conduzindo a traçar metas, a traçar planos, a traçar estratégias e por meio dela conseguirmos sanar qual for a ameaça, lutar com qualquer que for a ameaça. Então, nós também entramos num processo aí de que nós queremos muitas vezes lutar batalhas espirituais de forma terrena. Por exemplo, né, num conflito com outra pessoa, em vez de você fazer isso que Davi fez, como a gente estava trazendo, que é abrandar, é deixar a poeira baixar, né, como se fala, é desligar o fogo para a água parar de ferver, esfriar, e você ter um diálogo, que o Edson trouxe muito nos vídeos essa semana também, né, sobre que para viver bem, nós temos que ter esse processo, né, do ouvir, do perdoar, do não se irar, não se irritar. Então nós temos que baixar, né? E assim entender que vai muito além, né? Dando um perdão, emprestando o ouvido para ouvir, para entrar no processo de diálogo, e tudo isso entra no âmbito espiritual e que a espiritualidade vai nos mostrando. E as provações também, elas sempre vão querer nos desestabilizar, né? Nos fazer temer, escarnear de nós, nos diminuir, e tudo por quê? Para afastarmos da nossa fé, da nossa confiança, para nos afastar de Deus. Por quê? Porque daí nós entendemos que não se joga pedra em árvore que dá fruto. O inimigo, o mundo não vai querer destruir se você não está dando fruto, se você não está da fé, se não está em Cristo. É o que o Edson trouxe na live passada. O Senhor, onde que o inimigo mais vai trabalhar? É dentro da igreja, dentro da família. É onde está o Senhor. Porque o mundo já é dele. As pessoas que têm vícios, as pessoas que se perderam no caminho já são dele. Então olha que interessante quando nós entendemos e vemos isso, né? Nós temos o quê? Que ir contra as ameaças junto com Deus. Nós não podemos ir só nós, né? Como se fala, na cara e na coragem. Só nós e vamos lá enfrentar e tal. E Deus, ai não, Deus não, tal. Por quê? Porque esse é o erro de muitas pessoas. Muitos de nós, quando nós não estamos na espiritualidade, as coisas acontecem contra nós porque nós não temos Deus na nossa vida. Agora, se nós vamos com o Senhor, nós vencemos. E nós temos que ir contra as ameaças e as situações com Deus, assim, e consultando a Deus primeiro, olhando para o Pai primeiro, assim como Cristo mostra para nós, lá na passagem quando ele ressuscita Lázaro, que antes de olhar para o túmulo, para o sepulcro, e chamar Lázaro para fora, ele olha para o alto. Ele volta os seus olhos para os céus, ele olha para o Pai. Então, quantas vezes nós não consultamos, nós não olhamos para o alto, para Deus, para o Pai, antes de ir contra a provação, antes de ir contra as situações. Então, nós temos que sim, tomar posse disso e colocar em prática nossas vidas, porque quando nós olharmos para a provação, nós veremos Deus já operando um milagre, já operando a sua vitória nas nossas provas, nos nossos gigantes, nas nossas ameaças. E daí nós vemos assim um processo de confiança e coragem de Davi em Deus lá no versículo 47, né? Mostrando que ele estava lutando com o auxílio de Deus. Assim como Judas, lá em Macabeus 3, de 18 a 22, ele vem mostrar que eles vêm, né, dentro da batalha, ele fala, nossos inimigos vêm com carros, cavalos, e vêm com pelotões, nós lutaremos com a força que desce do alto, nós lutaremos com o poder que vem de Deus. Então as nossas lutas, as nossas contendas e todas as situações, que é o que o Edson trouxe para nós temos que entender que a luta é espiritual. Nós só vamos vencer elas quando nós olharmos, quando nós pensarmos, quando nós sentirmos e quando nós tomarmos posse e entendermos que nós lutaremos com o poder e com a força que vem do alto. E colocando isso em primeiro na nossa vida, como norte, como caminho, todas as coisas se realizam, todas as coisas dão certo e nós derrotamos todos os gigantes que aparecem contra nós. Porque muitas vezes nós vemos pessoas vencendo ameaças, né, e seguindo e
e seguindo a sua vida, né? Ganhou uma vitória e tal, e nós não conseguimos vencer. Às vezes é uma situação igual. Você olha, nossa, eu tô com essa doença, né? Com essa dor no braço, essa situação, e aquela pessoa tem a mesma, e ela venceu, e por que eu não venço? Por que não tá acontecendo? Por que tá difícil pra mim? Mas nós não vemos que muitas vezes elas têm um diferencial. Elas têm a entrega, a sua mente, o seu coração em Deus. Assim como Davi. E nós estamos falhando. Porque muitas vezes a gente fala, não, eu sou cristã. Mas e a oração? Mas e a permanência, a perseverança? Como é que tá? Eu tô temendo, eu tô ficando tremendo na base, eu tô chorando, me desesperando quando vejo a prova e esqueço de Deus. Eu acho assim como os discípulos na barca, né? Cristo deitado na ponta da barca e eles entrando em desespero, né? E acordando o mestre, porque o mar tava pra lá e pra cá e tava revirando tudo, aquela tempestade. Então, quantos de nós não agimos assim? Então, nós não estamos vendo que o outro tá lá perseverante, que o outro tá lá tete a tete com o Senhor, a afinidade tá a mil. Deus tá habitando na vida do outro. Então, como que nós queremos que aconteça nas nossas vidas se nós não fazemos por onde? Então nós não podemos temer essas ameaças? Não podemos. Mas nós só tomamos posse. Ver isso como verdade, como meta na nossa vida, quando nós entramos no processo de afinidade com o Senhor, quando nós fazemos esse casamento acontecer. Por quê? Porque Davi, como o Edson trouxe, não ligava para o grito dos gigantes. E nem pela fala dos soldados, do seu irmão. Ele não foi pelo barulho da torcida. Ele não levou nada disso em consideração. Por quê? Porque o coração dele, a mente dele e a certeza da vitória no combate estava em Deus. Porque Deus já tinha livrado ele, já tinha feito ele vencer um leão, um urso e todas as adversidades que ele passou no particular. Então por que Deus ia fazer diferente agora? Então ele tinha essa confiança. E ele não vai pelo barulho da torcida, assim como muitos vão. Porque o barulho da torcida é isso, né? Tá o jogo de futebol, a torcida vai falar, né, contra o goleiro que vai fazer bater o pênalti, por exemplo, né? Para ele, o goleiro não, o jogador, para ele desestabilizar, para ele bambear. É como aquela história, por exemplo, uma historinha que o Edson já trouxe algumas vezes para nós, né? Tinha uma festa junina e tal, essas festas de interior, e tinha um pau de sebo, né? Aquele tronco de árvore todo encebado e o dinheiro lá em cima, né? E todo mundo tenta, escorrega, e outros vão lá, tenta, escorrega, e um fica insultando o outro, ah, você vai cair, vai escorregar, e daí vem um menino e vai lá, e vai, e tenta, escorrega, mas ele continua, ele não desiste, ele vai até que ele sobe lá, e ele consegue pegar. E daí quando ele desce, as pessoas começam a perguntar pra ele, né? Como é que você conseguiu? Como é que você conseguiu? E ele nada. Outro pergunta, né? O que você fez? Você, sei lá, grudou areia no seu corpo, o que você fez? E ele nada. Aí ele chega perto da sua mãe, entrega o dinheiro e tal, e eles perguntam, por que ele não responde, por que ele não fala? Ela fala, ah, não, é porque ele é surdo. Então ele usou esse processo da sua audição, né? Ele tem esse processo na audição, ampliou para ele outros sentidos e fez com que ele não ouvisse o barulho da torcida. E Deus agiu na sua coragem, na sua determinação. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós não tampamos os nossos ouvidos para as provas, para os gigantes, e deixamos tudo isso entrar e nos fazer pirar. Porque esse é o processo da ansiedade, esse é o processo da depressão. É quando você mais escuta a pessoa falando aquilo que está te atormentando, mais pior fica. Você vai entrando num processo de fobia. Ai, não, aquela prova tá muito difícil para uma pessoa ansiosa. Meu Deus do céu, a pessoa fica 24 horas acordada. A pessoa não estuda, a pessoa fica sem comer, porque a prova vai ser difícil. E a pessoa sabe a matéria. E ela vai mal por quê? Porque ela ouviu os outros falarem que a prova ia ser difícil, que era impossível conseguir. Então, quando nós deixamos os outros fazerem essa lavagem cerebral em nós não conseguimos. E Davi fez isso, ele tampou os seus ouvidos, não ligou, né? Não estou ouvindo e estou confiante no meu Deus. Então nós devemos preparar, assim, nós mesmos para estarmos e entrarmos no caminho de Deus. Para assim nós termos um propósito de fé, de confiança.
Por quê? Porque daí quando nós nos preparamos, nós entendemos quando vem esse processo que o Edson trouxe. Vai vir zombarias, vai vir perseguições, humilhações, todas essas coisas. Porque não se joga pedra em árvore que não tem fruto. E daí quando vem, você pensa, opa, você se lembra. Eu fui avisado, me preparei, tá doendo, eu tô sofrendo, eu tô sendo humilhado, mas estou firme no meu Senhor. Porque Ele preparou, Ele falou que não ia ser fácil, que ia ser moleza, nunca. O Senhor falou que o caminho, que Ele ia nos preparar, que a situação, nós íamos conseguir vencê-la. Porque Ele ia nos dar meios, forma de suportar e passar pelas provações. Mas Ele nunca falou que não ia ter. Ele falou que Ele ia nos preparar, nos capacitar, assim como capacitou Davi. Então, quando nós entendemos esse processo, nós entendemos. Eu não vou temer as ameaças, porque o meu Deus está comigo. Eu tenho firmeza na minha fé, eu tenho confiança. Mas para nós entrarmos nesse processo, às vezes é um pouco difícil. Para nós encatarmos essa marcha que vai nos levar num caminho certo e reto, né? Numa marcha contínua. Às vezes a gente dá uma engatada, né? Até a gente pegar no tranco, como se fala, né? No carro. Então, a gente às vezes dá umas deslizadinhas, mas a gente vai. E daí, quando nós vemos, lá no versículo 43, que o Senhor entregou nas mãos de Davi a vitória. Por quê? Porque Davi confiava. Então, muitas vezes nós não estamos entendendo isso. Se nós confiamos, se nós temos fé, se nós perseveramos, o Senhor entrega as coisas nas nossas mãos. O Senhor, Ele possibilita para nós, por quê? Porque nós fazemos o nosso possível. Nós fazemos a nossa parte. Davi não ficou esperando de braços cruzados a cabeça do gigante rolar nos seus pés. Não, ele foi pra cima, ele pegou o seu estilingue, ele pegou suas pedras, ele se preparou, ele falou com ele enfrentou todo mundo que estava apontando pra ele, rindo dele, falando que não ia acontecer. Ele foi lá, ele pegou a espada, ele cortou a cabeça do gigante, a cabeça rolou aos seus pés, e ele fez, concretizou aquilo que ele falou do 45 ao 47. Então ele agiu para Deus agir. Então por isso que nós temos que ter essa parceria, porque nós temos que crer, confiar e, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amando a Deus sobre todas as coisas, colocando a nossa confiança, a nossa permanência, a nossa perseverança, todas as coisas acontecem e contribuem ao nosso favor e nos faz vencer todas as ameaças. O que você mais diz para nós, Edson? O interessante dentro do que você está dizendo é o seguinte, é que, veja, como é importante. Davi, ele fechou a sua audição para as ameaças, provocações. Seu irmão começou a provocar e humilhar, não é? Ou as ameaças que ele enfrentou antes de enfrentar o Golias, era bem maior do que Golias. E essas ameaças que têm machucado muitas pessoas. Muitas vezes ameaças de críticas. Você está num projeto, alguém vem e coloca defeito. Coloca um defeito na sua vida, na sua aparência, na sua roupa, na sua casa, na sua empresa. Coloca um defeito em tudo que você faz. Muitos riem de você. E é terrível porque essas pedras, maiores pedras, vêm do meio do núcleo de pessoas que você ama, que você conhece do seu convívio, seja social ou familiar. Por isso é importante você olhar para o tema dessa live, que é: não temas as ameaças e não tenha medo do gigante. A hora o Senhor chama você nessa tarde para que você apresenta qual é o tamanho do seu gigante e quais são os gigantes que você está enfrentando. É o gigante da dor? É o gigante de uma enfermidade? É o gigante na sua empresa que você está lutando para poder deixá-la em pé? Deixá-la em pé? É o gigante das perseguições? É o gigante de um tratamento, de um exame que você está fazendo e que você está sentindo, puxa vida, quanto tempo? Veja, Golias ficou 40 dias insultando. De acampamento para acampamento. Ele saía, gritava, ria, zombava. Muitos soldados de Saul fugiram de medo. Você entende? A pergunta é: você não está sentindo medo demais dos gigantes que está apresentando? De repente, esse medo que você está tendo dessa enfermidade que você tem, o medo que você está tendo daquilo que faz, gigantes de calúnias, ameaças de calúnias, de fofocas, de mentira. Veja, às vezes o gigante está na sua vida sentimental ou uma depressão que você sente, vícios que você não consegue sair. O Senhor nessa tarde está nos chamando
De repente o gigante está nos seus estudos que você não consegue ir avante, na sua vida profissional. Gigantes implícitos que trazemos dentro de nós. Eu estou recapitulando porque é necessário. Os gigantes implícitos, porque dos explícitos nós vemos, estão muitas vezes diante de nós, mas o implícito, o orgulho, daquelas coisas da imaginação que vem dos pensamentos negativos, falta de aceitação de si mesmo, arrogância do eu, do sou, do posso, não admitir minhas invejas, meus ciúmes, não admitir que o meu olhar não é bom para isto ou para aquilo. Trazemos esses gigantes imaginários dentro de nós e vamos alimentando ele. Nós precisamos olhar para dentro disso e observar que hoje o Senhor está chamando você para uma reflexão, chamando-nos por uma reflexão. O que você precisa entender, meu querido e minha querida, é que dentro desse gigante que você está enfrentando na sua empresa, no seu trabalho, enfim, seja a área que você está atuando, gigantes que têm ameaçado você, fazendo com que você sinta medo, que você desista, que você pare com o teu projeto, seja na área espiritual, material, profissional, familiar, social, que é para você parar, porque o inimigo ele vai jogar gigantes, ele vai aumentar gigantes, ele vai fazer você ter uma visão maior do que é, para que você desista do projeto que Deus tem para você. Você compreende? E você vai ver que muitos vão chegar e falar para você: olha, fulano não conseguiu, eu não sei, essa sua dor, essa sua empresa, esse seu trabalho, esse seu namoro, esse seu casamento, esse seu relacionamento, isso não vai, olha, eu não sei, só se você der sorte. Tem aquelas pessoas pessimistas. Você compreende? O que o Senhor quer é que você olhe para a tua empresa, para a tua casa, para a tua vida, para o teu trabalho, seja ele em que área for, até na vida espiritual, que você confia nele, que você vai em frente. O Senhor nessa tarde está chamando você para um sistema de confiança, a confiança que ele deu para Davi. E para que você possa entender, meu querido e minha querida, que aquele que tem fé, veja, aquele que tem fé, confiança, perseverança e autocontrole espiritual é o que tem sabedoria de Deus para vencer os gigantes. Veja, Davi, Deus deu para Davi estratégias. Davi fugiu das gozações, das ameaças, das calúnias, da humilhação. Davi não olhou para sua imagem de pequeno menino, de pequeno rapaz magricela diante de tanto soldado. Davi olhou para as armaduras das capas que eles vestiam para se defender na luta. Davi não olhou para isso. Davi olhou para o que estava dentro do coração dele. Davi traçou um foco e estratégia. Deus deu para Davi estratégia para poder vencer o gigante. E a primeira estratégia de Davi foi fazer silêncio diante das ameaças. A primeira estratégia foi Davi mostrar em quem ele servia, quem ele gostava, quem ele amava e quem que ele obedecia: Deus. Cuidado com as ameaças que te fazem. Cuidado com as ameaças que te jogam, calúnias, mentiras. De repente é ameaças visíveis, é uma dor, é uma depressão, é uma dificuldade financeira, seja na vida sentimental, material, profissional, familiar, social. De repente são ameaças visíveis, mas cuidado com aquelas invisíveis, as implícitas. O Senhor está chamando você nessa tarde, porque Ele disse para você que hoje você poderia olhar para Ele e dizer: não vou temer, porque o Senhor é o meu Deus. Ele me socorre, me coloca num plano de vitória. Não é hora de você olhar para a situação que você está vivendo, que está passando, seja em você ou em alguém da tua família ou alguém do teu convívio. É hora de você olhar com o olhar da fé, com o olhar da confiança, dizer: em Cristo podemos vencer, ou em Cristo você pode vencer. Porque é esse desafio que o Senhor olha para nós. Precisamos entender que a confiança, a perseverança e o autocontrole no Espírito Santo nos dá sabedoria para vencer os gigantes. Não importa o tamanho que ele seja, não importa quanto tempo ele está gritando, quanto tempo ele está te insultando, quanto tempo ele está te apurrinhando e trazendo para você medo e opressão para a tua vida. Por isso é hora de você vencer essas ameaças desses gigantes que atormenta e que muitas vezes você não conta para ninguém, muitas vezes você não fala, mas dentro de você tem sentido essas ameaças.
as ameaças dos medos, da opressão, da depressão. O Senhor nessa tarde está chacoalhando você, chacoalhando e dizendo: acorda, é hora de acordar, acorda para a vida, acorda, reviva, levanta o braço, glorifica o Senhor, o Senhor está chamando isso para nós, está querendo que você faça isso, que você tome essa atitude agora, nesse exato momento. Nesta hora privilegiada, o Senhor está olhando para você e dizendo: levante os braços para o alto, clame o Espírito, que a força que desce do céu, ela pode socorrer, te impulsionar, dar sabedoria, fazer com que você possa vencer os gigantes que te atormentam. Não perca tempo com as críticas, ou até mesmo com aqueles chamados analíticos do mal, aqueles que tentam destruir, aqueles que são pessimistas. Cuidado com esses. Não perca tempo ouvindo notícias de mídias. Não perca tempo ouvindo o que, olha, a situação está assim, está assado, confia no Senhor. O Senhor está nos chamando. Esse é um tempo, o tempo está difícil, o tempo tem ameaça, tem, claro que tem ameaça, claro que estamos vendo ameaça do sistema, das situações, da situação financeira do país, da economia, de tantas ameaças de fome, de desemprego, tem ameaças no ar, até ameaças de doenças, de enfermidades, de vírus, tem ameaças no ar, tem ameaças de roubos, latrocínios, de mortes, tem ameaça de drogas, tem ameaça de perseguição, tem ameaças, claro que tem, são gigantes grandes, são. Mas o maior gigante é o que está dentro de nós, que muitas vezes guardamos, é o gigante do medo, de não ter fé, de não confiar no Senhor. Esse é um gigante que Deus quer que nós vencemos, para que as batalhas caiam por terra, meu querido e minha querida. O Senhor nessa tarde está te querendo dar ânimo para o seu, para o meu, para o nosso coração. Davi mostra como vencer o gigante, traçando estratégia na fé. Davi mostra para todos aqueles que riam e zombavam dele. E Davi mostra como vencer o gigante. Davi foge de toda estratégia de armas. Davi busca a arma por excelência, Deus. Davi vai como ele era, como ele venceu outras batalhas. Davi não é levado pelas aparências de esconder atrás de armaduras, de esconder atrás do seu eu sou, eu sei, eu posso, eu mando, minha casa, meu carro, meu isso, meu aquilo. Davi saiu de tudo isso e foi como ele era. Tentaram colocar uma armadura em Davi, uma armadura que pesava 60 quilos, a armadura de Saul. Veja o tamanho de Saul, era um homem enorme, forte, um dos mais altos. E foi colocar a armadura dele em Davi. Davi deve ficar naquela hora igual um bêbado balangando, porque ele não conseguia em pé 60 quilos nas costas dele. Ele arranca tudo e fala: não, eu vou com o meu Senhor. Eu tenho um parceiro, eu tenho alguém que caminha comigo, eu tenho alguém que eu confio, eu tenho o meu Senhor comigo. Davi disse: o Senhor está de mãos dadas comigo, não precisa de armadura, eu vou com a minha funda. A estratégia de Davi é uma funda, um estilingue hoje. Davi pega 5 pedrinhas, porque tinha 5 gigantes. Ele achou que iriam 5, mas foi um só. E Davi pega 5 pedrinhas, coloca uma na funda e vai. Eu vou com as minhas estratégias, porque o meu Senhor está comigo. A pergunta que o Senhor faz nessa tarde: você, diante dessa ameaça que você está sofrendo, Deus está com você? Você confia que o Senhor está com você, está do seu lado, como bom pastor, diz o Salmo 22? Que você pode passar pelas escuridão, pelas ameaças, que o bom pastor está com você? Você realmente confia? Você confia? Veja a pergunta, eu reafirmo. Você confia que o Senhor está com você? Então não temas ameaças. Não temas ameaças. Porque de todas elas, o Senhor vai te livrar. E principalmente essa que você está enfrentando. Não importa se você olha e fala: ela é grande, Deus é maior do que ela. E Diego, não é só maior, ele é infinitamente maior do que ela. Logo, se ele é teu parceiro, lembra-te de Davi. Era o motivo de riso, de zombaria. Davi disse: eu vou vencer porque eu tenho um parceiro, eu tenho o Senhor comigo. Veja, Davi não vai com a aparência de um bom soldado. Deus capacita Davi para vencer. Aonde ele está, naquele lugar que ele está, Deus capacitou Davi para vencer lá onde ele estava. Deus quer, nesse momento, que você vença aonde você está. Naquilo que você está vivendo, no que você está passando. Deus quer te capacitar, mas Ele precisa que você tome a coragem e pare de ficar lamuriando, se martelando, reclamando, tremendo e
dizendo quais são as ameaças. Davi sabia, mas Davi não ligou, Davi não deu ouvido, diz a palavra. Davi não ouviu. Para de ficar falando, olha, estão me fazendo isso, estão me ameaçando aqui, estão me fazendo aquilo. Pare, vai, o foco vai em frente, confia no Senhor. É a única forma de você vencer as ameaças, seja ela espiritual, material, profissional, familiar, social, seja uma dor na carne. Aonde está a sua ameaça? O Senhor pergunta agora, e que tamanho que é a sua ameaça? Deus quer capacitar. Veja, muitos se dizem cristãos, mas são ruins para ouvir o bom pastor. São ruins para obedecer o bom pastor. Não persevera, reclama demais, por isso não vence os gigantes. Não vence as ameaças. Porque só tem nos lábios que é cristão. É o grande desafio que sofremos nesse tempo de tantas adversidades, como diz Paulo. Veja como é importante que você venha comigo no Evangelho de Mateus. Veja o que o Senhor traz no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Veja, de 19 a 21. Presta bem atenção nisso. O que Jesus vai falar no capítulo 17, 19 e 21 do Evangelho de Mateus. Então os discípulos perguntaram em particular, veja, em particular, por que não podemos expulsar esse demônio? Olha o tamanho do gigante, esse demônio. Jesus respondeu, por causa da vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostardas, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, ou de gigante, ou de ameaça, só se pode expulsar a força da oração e do jejum. Fica neste momento a pergunta implícita para o seu coração. Como que está a sua oração para derrotar o gigante? Porque quando se fala em oração, fala-se em diálogo, em intimidade, de entendimento, de reciprocidade, de compatibilidade, de vivência. Oração é quando eu me apresento, eu converso, eu tenho Deus como meu amigo. Como que está a sua amizade com Deus? De oração, de vivência, de diálogo cotidiano. Está realmente buscando Deus por aquilo que Ele pode dar, como o povo que caminhava no deserto, ou como o povo que seguia Jesus, que estava mais atrás do pão do que da palavra dele? Muitos seguiam Jesus, grande parte da multidão, porque ele dava alimento, porque Jesus transformava pão, peixe, isso, aquilo. Outros somente por causa da cura, não pelo Cristo, não pelo Senhor. Veja, Jesus falou, se vocês não podem expulsar esse gigante, que é do demônio que tenta destruir, tentando destruir a sua vida, a sua paz, a sua alegria, a sua casa, a sua família, a sua empresa, a sua dor. Estão tentando destruir, tirar de você a saúde. Não consegue destruir esses gigantes por causa da intimidade, da oração e do jejum, isto é, quais tem sido o seu sacrifício. Qual é o propósito de sacrifício que tem feito com o Senhor? É um chamado que o Senhor faz nesse momento para um tempo de meditar. É hora de você olhar para dentro, como que está o meu diálogo. Davi tinha intimidade com Deus de uma tal forma que Davi não ouviu os insultos, a humilhação e foi chamado de má índole. Isto é, tu é bandidão. Tu é isso. Na má índole, pode conjecturar o que imagina que o irmão de sangue falou para ele à vista de todos, ao riso de todos. Chegou a dizer, eu conheço as tuas tramóias. Sei que você está armando alguma coisa. Em outras palavras, você é fingido.
Davi fez o quê? Davi foi combater o irmão, e ele podia combater o irmão, e ele tinha subsídios para combater o irmão. Não, Davi se cala porque viu que o irmão estava inflamado. Davi viu que não adianta discutir com alguém quando está inflamado. Não adianta você colocar a mão numa panela quando está fervendo. Desliga o fogo, um tempo depois você consegue até beber aquela água. Davi viu que não é hora de falar com o irmão, ele estava irado, estava com ciúme, estava com inveja, estava com raiva, estava com rancor, estava com mágoa dele. Então muitas vezes não adianta tentar explicar o que Davi faz. Davi diz: eu não te fiz nada, só te fiz uma pergunta, e se afasta. Davi se cala. Sabe por que Davi se cala? Porque Davi disse para ele mesmo: eu vou ficar calado e vou conversar com o meu Senhor. Eu vou mostrar para eles que Deus que eu sirvo. E Davi foi derrotar o gigante, à vista de todos, em especial à vista do irmão que o humilhou. Davi derrotou o gigante. O Senhor nessa tarde está chamando você. Como que você tem chegado a Ele? Veja, do versículo 45 ao 46, Davi disse o quê? Olha o que Davi disse para o gigante: eu vou vencer você no Senhor. Olha o que Davi disse para Golias: eu vou te vencer no Senhor. Ele não falou vou te vencer. Não, eu vou vencer você no Senhor. E quer dizer o quê? Eu estou com o Senhor, por isso eu vou te vencer. Eu estou com Deus, por isso eu vou te vencer. Eu estou com o meu mestre, por isso que eu sei o que falar. Eu estou com o meu mestre, por isso que eu sei como agir. Eu estou com o meu mestre, por isso eu tenho uma estratégia. Olha o que Davi mostra. Davi fala para a aprovação para o gigante: eu vou te vencer no Senhor, meu querido e minha querida. Olhe agora para a prova da tua vida. Eu não sei se ela é espiritual, material, profissional, familiar, social, ou uma dor na sua carne. Diz a ela: eu vou te vencer no meu Jesus. Com o meu Jesus. Porque eu amo o meu Senhor e o meu Senhor me ama. Eu sou o amado do meu Senhor. Eu sou o amado do meu amor. O meu amor me ama. Diz: eu vou vencer no meu Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, o meu Deus é bom em todo momento. E em todo momento o meu Deus é bom. E meu Deus é tão bom que Ele não depende da minha bondade para Ele me amar. Ele me ama porque Ele é bom. Então eu posso vencer você, ó ameaça. Eu posso vencer você, ó aprovação. Eu posso vencer você, ó gigante. Apresenta o seu gigante ao Senhor. Davi disse: eu vou te vencer no Senhor e com o Senhor. Com fé e estratégia. Davi mostra: vou vencer você com o Senhor. Davi mostrou para eles quem era o parceiro de guerra dele. Quem era o parceiro de guerra? O parceiro de guerra de muitos soldados era a lança, era o escudo, era a quantidade de soldados, era confiando nas lanças, nas flechas. Ó, luta perto de mim porque eu mato esse, você cuida das minhas costas, cuida da tua. Davi sabia que quem cuidava das costas dele, da direita e da esquerda, era Deus. Davi tinha um parceiro por excelência, enquanto os soldados confiavam um no outro, enquanto Saul estava tremendo lá, olhando para a situação, vamos morrer. Davi mostra: o meu parceiro é muito mais do que teu exército, Saul. Eu vou vencer. Davi sabia: eu vou vencer você no Senhor, com o Senhor, porque Ele é o meu parceiro. A pergunta é: quem é o seu parceiro? É o seu medo? É a sua descrença? É a sua reclamação? É a lamúria que não para? É o ouvido que você está dando para coisas que não têm sentido? Aonde está a sua fidelidade com Deus? O Senhor nessa tarde nos cobra, meu querido e minha querida. Davi foi tomado por uma convicção. Qual é a tua convicção? Qual é a convicção que traz no teu coração? Davi tinha uma convicção. Qual era ela? Fé.
Porque se não fosse a fé, Davi era derrotado. Davi falou, eu preciso mostrar para esse povo de Israel, eu preciso mostrar para todos a minha fé no Deus que eu confio. Você não vê que tem muitas pessoas dando testemunho hoje de cura, de libertação? Tem pessoas que dão testemunho de vitórias em muitas áreas na vida. Isso é pela fé. É pela fé e da proximidade com Deus. Olha que interessante. Nesse capítulo 17, se você for lá no versículo 24, você vai ver que muitos soldados estavam fugindo, correndo, diz a palavra. Muitos corriam fugindo do gigante. Enquanto muitos corriam do gigante, diz o versículo 48, Davi correu para enfrentar o gigante. Olha a diferença, muitos correndo do gigante, da ameaça. Davi correu para cima da ameaça, porque tinha um parceiro, Deus. Quantas pessoas estão se escondendo, desistindo da vida? Desistindo da empresa, do trabalho, da família, desistindo de um projeto, desistindo de tudo porque com medo das ameaças. Está querendo correr dos problemas, fugir de onde está, ir embora da casa onde mora, e morar em outro lugar porque não aguenta este ou aquele, porque está pressionando demais, porque está falando demais, está me perseguindo demais, está me cobrando demais, está me insistindo demais. Enquanto muitos corriam, Davi correu para cima das ameaças e se manteve em posição porque estava com Deus. Quem é o Deus que você serve? O Senhor pergunta para mim e para você nesta tarde, quem é o seu Deus? Se o seu Deus sou eu, diz Jesus, então por que está correndo, fugindo? Por que está tremendo, com medo desses gigantes, dessas ameaças que te amedrontam o teu coração, a tua vida? No versículo 24, correram do gigante. No versículo 48, Davi correu para cima do gigante. Qual lado que você corre? A pergunta que o Senhor faz. Eu quero que neste momento você tome agora, nesse exato momento, você tome no teu coração uma decisão. Você vai fugir? Não quero mais saber? Desisto de tudo isso. Ou você vai parar? Não adianta rezar, não adianta esse negócio de espiritualidade, esse negócio disso, bababá, é porque você quer que as coisas sejam no teu tempo. Então você não entendeu? Então você quer parar. Ah, fala demais, isso é tudo bababá, não adianta nada, é isso que você pensa? Ah, de novo aquela falação, falando de novo sobre isso, é isso que você pensa? Diz o filósofo Blaise Pascal, só se consulta os ouvidos quando falta o coração. Se Deus fala a mesma situação, cotidianamente estamos ouvindo a mesma coisa, é porque nós não entendemos ainda. Assim o Espírito permitiu que nós estivéssemos diante para ouvir dele novamente. Eu e você. Veja que o Senhor nessa tarde está chacoalhando você. Será que é hora de pegar o desânimo? É preciso que você tome nesta tarde agora uma decisão na sua vida. Tomar uma decisão, uma posição em ordem de batalha, de combate. Mostrar em quem você crê. Quem é que você crê? Eu quero que neste momento, se você pegou a Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 17, você corre em 2 Samuel, passinho à frente, no capítulo 7. Eu quero que você ore comigo nesta tarde. Quem sabe esse Espírito Santo que estava em Davi e que está em nós, reinflama em você, em nós, nessa tarde, o ardor da fé, o ardor da coragem, para vencer o gigante. Eu chamo você neste momento, comigo. Capítulo 7, do versos 18, o seguinte. Davi ora ao Senhor. Davi ora ao Senhor por todas as graças, pela presença do Senhor e por tudo que o Senhor tinha feito para ele até aquele momento. E por tudo que o Senhor representava, Davi gozando de alegria, Davi cheio de alegria pela proteção do Senhor, Davi se rende diante do Senhor. Ore comigo neste momento, faz desta oração a sua oração, sinta-se dentro desta oração, coloca essa oração para a tua vida. Disse Davi, e nesta tarde eu, Edson, por você,
por todos que nos colocamos em oração, por você que está comigo agora, por aqueles que virão, seja teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia, teu primo, tua prima, teu amigo, tua amiga, enfim, teu vizinho, tua vizinha, teu patrão, tua patroa e etc. Coloque essa pessoa dentro dessa oração, a situação e os gigantes dessa pessoa, e as ameaças dessa pessoa, e a situação dessa pessoa, ou seja, a sua situação. Disse o rei Davi, veio apresentar-se ao Senhor e disse-lhe, quem sou eu, Senhor Javé? Quem é minha família para que me tenhais trazido até aqui? E como isso parecesse pouco aos vossos olhos, Senhor Javé, fizestes promessas à casa de vosso servo para o tempos futuro. Acaso isso é normal para o Senhor, para o homem, Senhor Javé? Que poderá acrescentar ainda, Davi, vós conheceis o vosso servo, Senhor Deus, conforme a vossa palavra, segundo o impulso do vosso coração, fizesse todas essas grandes coisas para manifestá-las ao vosso servo. Por isso sois grande, ó Deus. Ninguém há semelhante a vós, e não há outro Deus fora de vós, segundo tudo o que ouvimos dizer. E que o povo há na terra semelhante ao vosso povo de Israel, a quem seu Deus veio resgatar, para que tomasse o seu povo, dando-lhe um nome, operando o seu favor grandes e terríveis prodígios, expulsando diante do seu povo, resgatado do Egito, as nações com os seus deuses. Estabelecestes solidamente o vosso povo de Israel, a ser esmagadamente ou externamente o vosso povo, ou vós vos tornastes o seu Deus, ó Senhor. E agora, Senhor Deus, cumpre para sempre a promessa que fizestes a respeito de vosso servo e da sua casa. Fazeis como dissestes. Então será para sempre exaltado o vosso nome. E dirão o Senhor dos exércitos, exército é o Deus de Israel. Diz agora, é o Deus de Edson. É o Deus de Isadora. É o Deus de Maria, de Pedro, de João, de Paulo. Não sei o seu nome. É o seu Deus. Permaneça estável diante de vós a casa do vosso servo. Porque vós mesmo, ó Senhor dos exércitos, fizestes o vosso servo essa revelação. Eu te construirei uma casa. Por isso o vosso servo atreveu-se a dirigir-vos essa prece. Agora, ó Senhor Deus, vós sois Deus e vossas palavras são a mesma verdade, pois que prometestes aos vossos servos essa graça. Abençoai desde agora a sua casa. Peça neste momento a bênção, lá no seu coração. Abençoa, Senhor, a minha casa. Abençoa, Senhor, e me dê força para vencer os gigantes e as ameaças. Peça ao Senhor a bênção agora. Abençoa, Senhor. Estenda a sua mão. Jesus, eu confio em vós. Senhor, eu confio em ti. Tente piedade. Para que ela subsista para sempre diante de vós. Porque sois vós, Senhor Deus, que falastes, e graças à vossa bênção, a casa do vosso servo será abençoada para sempre. Agradeça ao Senhor. Deus bendito, eu quero te agradecer neste momento, que nos traz no nosso coração essa oração de Davi,
Esse clamor de Davi que fazemos nessa tarde o nosso clamor. Esse clamor de Davi que faz nessa tarde, Senhor, também a nossa oração. Ó Senhor, estendei vossas mãos de misericórdia e restabelecei sobre nós, Senhor, a tua força. Germina em nós, Senhor, um coração de fé, palavras de confiança e ânimo, Senhor, para enfrentar os gigantes. Ó Deus, tu conheces todos, mas também conheces, Senhor, em nós, a nossa miséria de fé, nossas fraquezas, debilidades. Mas é diante de ti, nesse momento, nesta hora, que eu estendo a minha mão, meu coração e a minha voz com as palavras que vêm do meu coração, para que alcances esses, Senhor, que esperam em ti. Estejam eles, Senhor, em leitos de hospitais, UTI, pronto-socorro, muitos nas calçadas, ruas, frio, sede, fome, sem abrigo, outros, Senhor, passando opressões e depressão, perseguição, ameaças. Senhor, estendei as tuas mãos sobre nós. Somos o teu povo, sabemos do teu amor, reconheço que tu nos amas, Senhor. E sei, Senhor, que a tua misericórdia se estende, abunda sobre minhas fraquezas, nossas debilidades. Vem, Jesus, colocai as tuas mãos chagadas, curai, Senhor, nossas feridas, em especial as nossas descrenças, nossas faltas de fé. Senhor, reabasteça-nos com o espírito da coragem, do discernimento, da sabedoria, com o Espírito Santo que nos faz reanimar e a ter fé, com o Espírito Santo que nos impulsiona, que estabelece, que cura e que liberta. Senhor, cada célula, membro e órgão do nosso corpo, até mesmo as medulas de nossa alma, está sobre vossas mãos e sobre os vossos olhares. Jesus, tende misericórdia nessa tarde. Liberta os meus irmãos e minhas irmãs de tudo aquilo, Senhor, que leva, Senhor, para o medo, que leva, Senhor, para as descrenças nas quais as ameaças chegam. Eu confio em ti, por isso te agradeço e te glorifico o teu nome nesta hora, por todos aqueles que estão comigo, aonde quer que eles estão neste momento. Eu te bendigo, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, porque sei, Senhor, e confio que os céus estão sobre mim, sobre nós, nessa tarde, nesta hora, Senhor. Confio, Senhor, que as batalhas são grandes, os Golias são grandes, as ameaças são grandes, os risos são grandes, as calúnias são grandes, as perseguições são grandes, as dores são grandes, mas a tua graça sobrepõe sobre todas elas. Ao teu poder, a tua luz. Obrigado, Jesus. Podemos confiar em ti. Podemos clamar e saber que estás diante de nós e que manda os teus anjos para advogar a nossa causa. Que pela intercessão da Virgem Imaculada, dos santos profetas, santos apóstolos, alcance neste momento, Senhor, a nossa fé, a nossa oração e o nosso clamor. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Obrigada, Senhor, por nos fazer enfrentar e vencer todos os gigantes e ameaças das nossas vidas. Obrigada, Senhor, por todos aqueles que oram junto conosco, pelas vitórias que concedes a todos nós. Obrigada, Senhor, porque até nos momentos de derrota, somos vitoriosos por estarmos em Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou pela cruz, que jorrou do peito aberto do nosso Senhor, com sangue e água, que são misericórdia para nós, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor, no que traças para nós no nosso caminho, por onde o Teu Espírito nos guia e nos leva. Obrigada, Senhor, por nos fortalecer, por restituir as nossas forças, porque somos fracos muitas vezes, somos pequenos, Senhor, somos miseráveis. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor ser maior do que o nosso, Senhor, por não precisar
que nós te amemos para nos amar, Senhor. Porque sabes que se dependesse de nós, Senhor, tudo estaria perdido. Muito obrigada, Senhor, por ser mais em nossas vidas, por ser a alegria, por ser a felicidade, por ser a motivação, por ser tudo em nossas casas. Muito, muito obrigada, Senhor. Neste momento, onde quer que você esteja, pela fé que eu tenho no meu coração, eu te abençoo. Esta água que alcance aonde você está. Água benta, ungida do Senhor, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus neste momento. Que pela intercessão da Virgem Imaculada, todos os anjos santos do céu, estende sua mão comigo para esta cruz, aonde o Senhor tirou toda a impossibilidade e a partir da cruz, Ele nos diz que tudo nos seria possível ao que crer. Reze comigo, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que todas as pessoas que estão conosco, e aquelas que virão, e aquelas que foram citadas no início, que o Senhor encontre todas elas, e a nossa casa, a nossa vida. Que as bênçãos venham sobre você, sobre mim, sobre nós, neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores sejam dados neste a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graça e paz para a tua vida, para o teu coração, para a sua história. Fique em paz. Até o próximo. Um beijo no teu coração e até o próximo.